sejam muito bem-vindas a esta aula de hoje. Aqui eu sempre espero compartilhar informações valiosas que vão ajudar você a ensinar seu filho a comer para crescer com saúde, sem estresse nas refeições. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela Pezzuti, eu sou mãe endócrino-pediatra e hoje eu vou falar sobre um pensamento comum das mães, que é: se eu der autonomia para o meu filho comer na hora da refeição, ou seja, se ele comer sozinho, né, ele não vai comer nada. Bom, esse pensamento ele vem de uma insegurança mesmo da mãe, né? Será que eu posso confiar? Bom, então primeiro vamos começar a conversar um pouquinho sobre o que é autonomia, tá? Autonomia, gente, é a habilidade de fazer coisas por conta própria, né? Sempre levando em consideração a faixa etária específica, né? A idade da criança, né? E é um processo de aprendizagem mesmo, né? A gente precisa ensinar habilidades para os nossos filhos, a gente precisa sempre incentivar essa autonomia. Mas é um processo de aprendizagem, tá bom? E desde que a gente nasce, a gente já entra numa corrida rumo à independência, né? E mesmo um bebezinho, né? Por exemplo, um bebê de 1 ano já pode ter autonomia em determinados momentos. Por exemplo, você tá brincando com a criança de 1 aninho ali, e o ideal é que depois que você termine de brincar, você ensine ela a guardar os brinquedos, né? Então, você faz aquele momento, um momento agradável também, né? Um momento de brincadeira também, guardar os brinquedos. E você ensina ela a guardar sozinha os brinquedos, tá bom? Porque ela já pode aprender nessa idade. Outra coisa, uma criança de 1 aninho já pode comer sozinha, entre aspas, né? É claro, com a sua ajuda, mas ela já pode levar até a colher até a boca dela, né? Ela já consegue pegar o alimento com a mão e levar até a boca também. Então, ela já pode aprender a comer. E a falta de autonomia, muitas vezes, ela é consequência de uma superproteção dos pais, né? Que se preocupam com a criança mesmo, querem protegê-la, na verdade, de frustrações, de erros, né? Que ela possa cometer fazendo uma coisa sozinha, que ela ainda não tem habilidades suficientes. Mas ela precisa passar por esse processo de aprendizagem para ganhar essa autonomia. Então, dar autonomia é você não fazer pela criança o que ela já pode aprender a fazer, né? Depende da idade, tá bom? E outra coisa é que a criança não precisa fazer de forma perfeita, tá bom? Cuidado, a gente precisa ter cuidado com o nosso nível de exigência, tá bom? Porque ela não vai fazer de forma perfeita, a criança não vai fazer do nosso jeito exatamente, né? Ela não vai fazer, talvez no nosso tempo, né? Especialmente das primeiras vezes. Então, pode acontecer uma bagunça, né? Então, você vai ensinar a criança a pegar o prato dela depois que ela acabou de almoçar e colocar lá na pia, né? O prato pode cair, pode derramar, né? Você vai ensiná-la a comer sozinha, ela pode fazer uma bagunça mesmo, comidas podem cair no chão e isso faz parte do processo, tá bom? Então é preciso ter essa consciência e aceitar isso. Não precisa e nem vai ser perfeito que a criança vai fazer aquilo, tá bom? E pode demorar mais tempo para a criança fazer uma coisa sozinha do que se você for fazer por ela,
né? Mas é assim mesmo que se aprende, tá? Qualquer coisa, né? A gente aprende fazendo mesmo, vivenciando aquilo, testando. Deu certo assim, não deu certo assim, assim eu consegui, assim eu não consegui, tá bom? Então, faz parte do aprendizado mesmo, né? E é muito importante incentivar a autonomia da criança. Eu não tô falando só durante a alimentação, durante as refeições, né? É claro que esse momento das refeições é um momento muito rico, então é uma oportunidade muito grande da gente dar autonomia para a criança, né? Da gente ensiná-la diversas habilidades, tá bom? Mas eu falo que a gente deve incentivar a autonomia em vários momentos, né? Para tudo, na verdade. Ensinar autonomia, né? Incentivar a autonomia faz com que a criança se sinta desafiada a cada nova coisa que ela vai aprender ali fazer sozinha, né? Incentivar a autonomia é muito importante para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento satisfatório da criança. Estimular a autonomia estimula o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, tá bom? A criança, ela se sente empoderada mesmo, quando ela tenta fazer uma coisa, né, sozinha e consegue. Mesmo se ela não conseguir com perfeição, ela sabe que ela tá aprendendo, né? É importante você passar isso para ela, que não tem problema ela errar, que é assim mesmo. Quando a gente tá aprendendo, a gente erra mesmo, né? E aí é bom que você vê como que você pode fazer diferente, tá bom? Então é muito interessante esse processo aí de estimular a autonomia dos nossos filhos no dia a dia, né? Com tudo, tá bom? Eu sempre tento fazer isso, né? Na hora das refeições com meus meninos. Outro dia eu cozinhei um ovo de café da manhã, eu vou variando, né? Cada dia eu faço uma coisa no café da manhã, então tem dia que é ovo mexido, mas tem dia que é ovo cozido. Então nesse dia eu fiz um ovo cozido e deixei ele esfriar rapidinho, coloquei na água fria, né? E coloquei o ovo na frente do Matheus, assim, e ele viu que tava com a casca, né? E aí eu dei uma quebradinha, falei, olha, vamos tirar a casca. E ele ficou lá 20 minutos tirando aquelas casquinhas. Mas foi bem interessante, porque ele até colocou uma casquinha na boca. Eu falei, a casca não é para comer, come o ovinho que tem dentro, né? E aí ele ficou perguntando várias coisas, enfim. A gente fica com vontade de ajudar, né? Porque demora. Às vezes sai um pedaço do ovo junto. Mas ele só vai aprender a tirar a casca de um ovo se ele começar a tirar, né? Então, eu deixei ele lá. E outro dia, quando eu fui fazer um ovo mexido, dessa vez, e aí eu tô lá, dessa vez eu tava filmando ele, e eu tava filmando ele lá comendo o ovinho mexido. Ele tem um garfinho pequenininho, que ele come com um garfinho, às vezes ele come com a mão também, com a colherzinha. Ele tem 2 anos e meio, né? É meu filho mais novo. E aí ele foi pegar eu fiz um ovo com banana e queijo Minas. Aí ele foi pegar um ovinho, fincou. Quando ele tirava assim, o ovo caía. Aí ele ia pegar a banana. Quando ele ia colocar na boca, a banana caía. E dá uma vontade de ajudar mesmo. Peraí, deixa eu te ajudar. Não, eu me segurei e fiquei lá, só filmando, observando. Então aí depois ele foi, se virou, pegou com a mão, pegou numa parte que tinha um queijo, aí ele foi e comeu. Então assim, dar autonomia é muito importante para o desenvolvimento da criança. E em relação à alimentação, uma criança que tem autonomia, ela se sente mais segura, tá? Por quê? Porque é ela que vai levar o alimento até a boca dela, né? Então, ela tem total controle da situação.
Então, ela fica mais segura com isso, tá? É ela, quando você dá autonomia para a criança, é ela que vai poder escolher o quanto ela vai comer, né? Então, isso também deixa ela mais tranquila, que ela não vai precisar comer além do que ela quer, né? Então, quanto mais autonomia você der, melhor. Autonomia para tocar os alimentos, para escolher, tá bom? Para comer. Quanto mais você der autonomia, mais segura ela vai ficar. Outra coisa que a gente sabe também, não sou eu que tô falando, mas são os estudos, né? Que existem muitos pais que têm uma tendência a ser autoritários, né? Mais controladores. Se eu não me policiar, eu tenho essa tendência, por exemplo. E aí, quando os pais, eles são autoritários dessa forma, eles ditam muito o que a criança tem que fazer e como ela tem que fazer o dia todo. Então, por exemplo, a mãe ou o pai que escolhe a roupinha que a criança vai pôr. Então, quando os pais são muito autoritários, escolhem tudo para a criança e fazem tudo para a criança durante todo o dia, o único momento que a criança tem uma certa autonomia é na hora da refeição. Por quê? Porque a criança percebe que, com o tempo, né, que ninguém consegue obrigar ela a comer, tá? E aí, gente, se isso acontece, né, ela vai começar a querer exercer essa autonomia ali na hora da refeição a todo custo, tá bom? Então, olha como, percebem como o dia todo, né? As atividades ao longo do dia e a autonomia que a mãe dá ou não para ela ao longo do dia interferem no horário da refeição? Percebem? Tá bom? A falta de autonomia, ela pode ajudar muito a seletividade alimentar, né? Isso é fato. Então, é uma maneira, dar autonomia é uma maneira de prevenir e uma maneira de ajudar no tratamento da seletividade de crianças que não comem bem, tá bom? Imagina, gente, alguém te dando comida na boca. Vamos colocar uma venda nos olhos, nos seus olhos. Imagina alguém te dando comida na boca e você com uma venda nos olhos, tá? Sem saber o que você vai comer. Você vai ficar mais ou menos segura em relação se você estiver comendo sozinha, né? Com os olhos abertos, você mesmo levando a comida na sua boca, né? Então, quando você está sendo alimentada, quando qualquer pessoa está sendo alimentada, o nível de insegurança aumenta, tá bom? Em relação a quando você come sozinha, tá? Isso é bem natural. Então, insegurança, quanto mais insegura a criança tá, mais ela tá ansiosa. Ansiedade às vezes não transparece assim não, tá, gente? Não, mas ela tá ansiosa e existe um ciclo de ansiedade. Quer dizer, ela vai... É um ciclo mesmo, que só vai aumentando, né, a ansiedade. Como é que é esse ciclo? A criança tá ansiosa, insegura, então ela fica num modo de alerta e aí ela vai começar esse modo de alerta é natural para quem tá ansioso, né? Com medo, um estado de hipervigilância. E aí a criança vai começar a ficar mais atenta aos detalhes da comida. E qualquer detalhe vira uma coisa grande, tá bom? Então, qualquer comida diferente ou algum detalhezinho não serve, não quero comer, né? E aí, muitas comidas passam a gerar ansiedade, porque cada uma tem um detalhezinho. Essa ansiedade coloca o nosso corpo em um estado de alerta, de hipervigilância.
E assim vai, os detalhes vão ficando cada vez maiores, tá bom? E é um ciclo, é o ciclo da ansiedade. Então, quando você dá autonomia, você diminui essa insegurança e diminui a ansiedade. Por exemplo, uma criança de 3 anos de idade, você não vai deixar ela comer sozinha completamente, né? É claro que você vai estar perto, ajudando, na verdade, dando suporte, né? Então, você tá lá, você serve a comida na mesa e você vai colocando o pratinho dela. De uma criança de 3 anos, eu acho que ainda, né, você precisa colocar a comida no prato dela, né? Mas ao invés de você já colocar tudo, você pode ir perguntando: o que você vai querer hoje? Olha, posso pôr o arrozinho, arroz, feijão, né? E você pode pegar a mãozinha dela também e ir ajudando ela a colocar a comida no pratinho, tá bom? Então, isso já dá uma autonomia para ela, né? Para ela escolher o que ela quer comer dentro do que está sendo oferecido, tá? Você também pode deixar a criança levar a comida até a boca, né? Com 3 anos, ela já pode ter aprendido a usar os talheres, por exemplo, uma colherzinha, e também pode pegar com a mão também, né? É importante o tato, né, para alimentação. Então, você pode ensinar a usar os talheres, mas ainda a criança precisa ajudar com as próprias mãos também, muitas vezes, tá bom? E a criança, você dá autonomia também, uma criança de 3 anos, deixando ela comer o quanto ela quiser. E ela já mostra sinais de saciedade. Gente, crianças de 6 meses, quando vão começar a introdução alimentar, né? Quando a mãe vai começar, crianças de 6 meses já mostram sinais para a mãe de que não querem mais comer, tá? Eles já mostram sinais de saciedade. Quais são esses sinais? Muitas vezes elas viram o rostinho, fecham a boca, querem sair da cadeira, tá? Começam a distrair com outras coisas, começam a cuspir os alimentos. Então, você dá, ela cospe, você dá, isso é porque não quer mais, tá satisfeito, né? Muitas vezes começa a fazer assim, ó, que é o sinal do para-brisa. Quando a criança não quer comer mais, ela pode fazer isso, né? Então, ou começa a chorar, tá? Desde muito novinha, desde 6 meses, a criança já consegue demonstrar esses sinais de saciedade. Então, a gente tem que ficar atento para esses sinais, para deixar que ela tenha autonomia, né? Para decidir o quanto ela vai comer, tá bom? A gente pode também ensinar a criança a falar com a gente. Aqui em casa, os meninos já aprenderam, né? Eles falam: tô satisfeito, mamãe. Depois disso, não falo mais nada. Não falo, só mais uma colherzinha, não. Eles têm autonomia para decidir o quanto eles vão comer, tá bom? Mas quando a criança é novinha e ainda não fala, você também pode ensinar alguns gestos, tá? Então, tô assim, às vezes não, até assim que não quer mais, ou minha barriguinha tá feliz. Então, você fala, você explica, você mostra com gestos e você ensina a criança a falar que tá satisfeita quando ela não quiser mais, tá bom? Então, nesse caso, uma criança de 3 aninhos, você ajudou ela a servir, né? Você deixou ela comer sozinha, você respeitou, ela só comeu o quanto ela quis. Então, ó, você deu autonomia, né? Para ela escolher o que ela queria comer dentro do oferecido e o quanto ela ia comer. Uma criança, sim, ela fica muito mais segura na mesa, né? Comendo, tá bom? E aí você pode ficar insegura, porque isso é muito natural, especialmente quando você nunca agiu dessa forma, né? E aí você pode pensar: mas assim ele não vai comer nada, né? Eu tenho certeza. E aí, gente, nada mesmo, só se ele não tiver com fome ou tiver doentinho, né? Aí pode ser que ele não coma mesmo, né? E outra coisa, se você der na boca,
ele vai comer mais. Talvez sim. Talvez isso seja verdade, tá bom? Mas isso não é bom, né? O objetivo é que a criança coma o quanto ela realmente precisa, né? E ela precisa também aprender a escutar esses sinais internos de fome e saciedade, tá? A gente pode explicar para ela que existem esses sinais, como que a gente sente e que tá tudo bem, né? Sentir que ficou satisfeita e parar de comer, tá bom? E que é isso mesmo que acontece, né? Então a gente ensina isso, tá bom? Outra coisa que vocês podem pensar, assim, não, mas vai demorar demais para comer. Porque ele é muito lento e vai demorar 1 hora para comer, né? E aí eu te falo, olha, é mais fácil mesmo e mais rápido a gente fazer as coisas pela criança. Isso eu não tenho dúvida, né? E muitas vezes a gente vive uma rotina frenética, com horários, compromissos. Isso realmente atrapalha a gente a dar espaço para as crianças e oportunidades para os nossos filhos, tá? Mas eu acho que a gente tem que repensar, né? Eu ando repensando muito, né? Eu tenho melhorado muito. E ainda tô melhorando, né? E essa questão da rotina, a gente precisa saber que o tempo deles não é o nosso, né? A gente tem que dar esse tempo deles. Então, a gente tem que se preparar mesmo, se organizar, tá bom? Por exemplo, você vai sair de casa e aí seu filho já sabe colocar o sapato, mas ele vai ter dificuldade. Vamos supor, ele tem 5 anos, ele consegue colocar o sapatinho dele, até 3 anos, às vezes, né? Meu menino de 2 meses já tá até aprendendo a colocar o sapato. E retirar, ele já sabe mais tempo, né? Ele tá aprendendo a colocar. E aí, mas ele vai demorar, concorda? E todo mundo atrasado, né? Então, às vezes a gente tem a tentação de simplificar e resolver a questão. Deixa eu te ajudar aqui. Mas assim você não tá dando espaço e oportunidade para ele ganhar autonomia, certo? Então, a autonomia é um processo, né? Os desafios vão sendo superados, isso a criança sente, né? E é uma conquista para a criança e para a família também. E outra coisa que eu vejo quando eu falo assim, não, deixa a criança comer sozinha, dá autonomia, as mães ficam de cabelo em pé e às vezes algumas pensam, mas ele vai fazer muita bagunça, né? E aí eu concordo, sim, vai. Especialmente no início do processo, né? Ele vai errar, vai deixar a comida cair. Isso vai acontecer. E essa bagunça, permitir essa bagunça, faz parte do processo de aprender a comer sozinho. Tá bom? E a gente tem que se policiar para não falar. Não tá certo isso. Olha a bagunça que você tá fazendo. Cuidado. Não faz isso, não faz aquilo. Ao invés da gente ficar falando não, 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 tenta mudar a frase e falar o que tem que fazer, né? Então, ao invés de falar, não pega assim, você já fala. Você pode pegar a colherzinha assim. E aí você já ensina, né? O jeito certo. É mais efetivo, tá? Você focar na solução. E a criança, ela vai aprender com os erros. A questão da alimentação é tão rica, gente, essa situação da refeição, que isso extrapola para a vida, né? Então, a criança errou ali e você fala, tudo bem, tá tudo bem errar. Errar é normal, errar é humano, a gente erra quando a gente tá aprendendo, né? E a gente aprende com os erros, né? E os erros são uma oportunidade maravilhosa de aprendizado. Isso a gente precisa passar para as crianças, né? Porque a gente erra na vida, vai errar sempre. E isso, olha, é muito rico, né? Então, ensinar mesmo com os erros, tá bom? E não colocar a criança numa situação que ela vai se sentir humilhada, com vergonha. Não, né? Pelo contrário, tá? E ela vai aprender também, você fala, né? Como fazer. E ela vai aprender também observando você fazendo, né? Pelos neurônios espelho, lembra? Não sei se vocês lembram. Eu já falei dos neurônios espelho, né? A gente aprende por observação. Só de observar, e a criança também, tá bom? Então ela vai aprender a utilizar os talheres
com você comendo junto com ela e utilizando os talheres também. Outra objeção, né, que eu sempre escuto das mães quando eu falo para dar autonomia durante as refeições, é assim: ah, mas ele não consegue comer sozinho. Ele não consegue, ele não quer comer sozinho. Eu falo para ele comer, mas ele pede ajuda. Olha, não querer comer sozinho, isso às vezes acontece até aqui em casa, tá? A criança às vezes está mais carente, então precisando de atenção, né? Falar: mamãe, me ajuda hoje. Não tem problema nenhum, você ajuda, você dá na boca. Mas o que não deve acontecer é todo dia você fazer isso pela criança, né? Provavelmente ele não quer comer sozinho, ou ele não consegue porque ele ainda não aprendeu, você ainda não deixou ele fazer isso sozinho, né? Ou ele tá inseguro porque talvez, né, tenha acontecido algum conflito aí, né? Então, cuidado com essa super proteção, tá? Existe uma dificuldade muitas vezes dos pais de deixar a criança lidar com situações difíceis, com frustrações, mas isso faz parte, né, do desenvolvimento da criança, ela encontrar soluções para os próprios problemas, para as próprias dificuldades, tá bom? E a gente tem que permitir isso, incentivar, encorajar a criança a ter autonomia, tá? A fazer do jeito dela, tá bom? Aprendendo a fazer cada dia melhor, tá bom? Então, talvez ele não queira, não consiga fazer sozinho porque ele ainda não aprendeu, né? E não é de um dia para o outro. O que a gente não deve fazer é interromper o processo. O processo ele tá tentando lá e aí ele não tá conseguindo. E aí você vai lá para ajudar, né? Na melhor das intenções, tá, gente? Eu me seguro, tá? Pra não fazer isso. Você vai lá tentar ajudar, pra, né? Ajudar mesmo. Pra acelerar o processo, pra sujar menos, pra criança não ficar aborrecida. Enfim, é muito tentador a gente fazer isso, mas vamos prestar atenção, porque é importante, a criança aprende fazendo, gente, tá bom? É fazendo sozinha, com o seu suporte, com o seu apoio, tá bom? Muitas vezes isso pode acontecer, olha só, a mãe agora, ela tem 2 filhos, né? Um bebezinho que acabou de nascer e o filho mais velho. E aí, agora o mais novinho tem 6 meses e vai começar a introdução alimentar. Aí, o que acontece? Até essa fase, você dava comida pro seu filho, muitas vezes na boca mesmo, porque senão ele demorava muito. E aí, você dava comida para ele na boca todo dia, ele já tem 5 anos. Então, ele só come com a sua ajuda. Aí agora o bebezinho vai começar a introdução alimentar, o irmão mais novo. E aí você fala assim: ó, agora você já consegue comer sozinho. Então eu vou dar comida aqui pro seu irmão, você já consegue comer sozinho. E aí, gente, a criança nunca comeu sozinha. E agora ainda tem um irmão pra entrar aí na jogada, né? E na competição em relação à atenção. E você vai dar atenção pro irmão, vai dar comida pro irmãozinho e não vai dar para ele? Sendo que ele nunca aprendeu a comer sozinho, né? Então, como que ele vai fazer isso de um dia pro outro, se ele nunca aprendeu, se ele já se acostumou você dando comida para ele, né? E ainda mais nessa situação do irmão agora ganhar toda a atenção, né? Então, não faz isso. Tem que ter calma nesse processo. E se uma criança de 5 anos nunca comeu sozinha, você vai imaginar que ela tem lá os seus 6 meses que vai aprender a comer agora. Você pode até colocar os 2 irmãos juntos e ir dando apoio para os 2 ao mesmo tempo. Praticamente da mesma forma ali, né? Porque a falta de permissão para fazer sozinho, gente, ela causa um vício de comportamento, né? A criança se acostuma mesmo a não comer só, né? Se acostuma com aquela ajuda. Ela nem sabe que ela
consegue comer sozinha, ela nem vai querer mais, tá bom? Então, você tem que ir com calma no processo. E você quer que ele aprenda a comer com a colher, sozinho. Mas lembre-se, não é exatamente do jeito que você quer e nem no tempo que você quer, né? É no tempo da criança, é outra pessoa, ela vai comer o que ela quiser, né? A quantidade que ela quiser. Então a gente tem que dar essa permissão para os nossos filhos, tá? É muito importante isso. Se você tá vendo essa aula e você dá comida na boca do seu filho tem 5, 6 anos já, ou até mais velho, e você ainda continua dando, isso é muito comum, fica calma. Mas não é agora eu vi a aula, que agora eu sei que você já consegue comer sozinho, porque a médica falou, então toma, come sozinho, né? E aí ele não vai querer comer sozinho, tá bom? Então, já não fala assim de cara, não. Vai fazendo uma coisa mais natural mesmo. Pode fazer jogos, desafios, né? Com garfinho, quem consegue pegar. Faça de uma forma mais natural que a sua criança aprenda, tá bom? Sem esse negócio assim, agora você tem que comer sozinho e ponto, tá bom? É um processo de aprendizado. Não esquece disso, tá? Então, a gente precisa incentivar a autonomia dos nossos filhos desde o nascimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é isso. A importância da autonomia para a vida e para comer melhor, né? A gente precisa investir tempo nisso, tá? Saber que nossos filhos são outras pessoas, né? Que a gente precisa dar espaço para eles fazerem do jeito deles, tá bom? É bom também você sempre se perguntar com quantos anos ele é capaz de aprender a fazer tal coisa. Então, se ele já é capaz de aprender a fazer, não faça por ele, tá? Ajude ele a aprender a fazer, tá bom? Outra coisa, permita que ele faça as escolhas, né? Guiadas por você, tá bom? Não são escolhas ilimitadas. Então, você dá as opções das escolhas, tá? Então, a criança quer ter poder de decisão, tá? Isso é muito importante para ela se sentir importante, para ela se sentir, né, aceita, tá bom? É muito importante. Permita que ela treine as habilidades, invista tempo de treinamento. Ninguém consegue fazer uma coisa de um dia para o outro, tá? Imagina você aprendeu a dirigir, como que você fazia, né, no início? Você pensava tudo que você tinha que fazer ali, não era nada automático, né? E agora você já dirige fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo sem pensar, né? É um processo de aprendizado, né? Encare a criança como uma pessoa que está aprendendo a fazer as coisas, demora mais tempo, não faz com perfeição, faz bagunça e é assim mesmo, tá bom? E permita que seu filho aprenda por observação. Então, seja o exemplo, né? Em relação à alimentação, gente, às refeições, existem vários momentos que você pode dar oportunidade para o seu filho ter escolha e exercer essa autonomia, né? Então, desde participar da escolha do cardápio semanal da sua casa, faça aí um momento divertido, né? E você vai dar autonomia para o seu filho escolher algumas coisas. Vamos escolher alguma receita. O que você quer comer na segunda-feira? Vamos pensar. Você prefere carninha ou peixe? Então, isso você já tá dando um poder de escolha para ele, você tá dando autonomia, tá bom? Outra coisa, as frutas chegam do sacolão. Você vai convidar seu filho, falar para ajudar você a lavar as frutas, tá bom? E você vai ensinar como você faz isso. Isso, é claro, depende da idade, né, gente? Eu não tô falando isso aqui para uma criança de 1 ano. Mas até meu menino de 2 anos e meio já me ajuda a lavar as coisas, tá bom? Quanto mais o Lucas de 5, né? Ele já sabe. Outra coisa, e assim, você tem que convidar como um momento legal, tá bom? Não é uma coisa assim, olha, se for uma obrigação, vai
vai ter resistência, tá bom? Então, cuidado também nessa questão de como convidar, como envolver a criança para fazer isso tudo, né? Outra coisa é até preparar a refeição junto, né? Uma criança de 10 anos, ela consegue fazer seu próprio lanche, né? Até antes, às vezes, tá bom? Então, se a criança consegue pegar um leite na geladeira e pôr um achocolatado, né? Ou cortar um pãozinho, pôr manteiga, você vai dar suporte, mas você não vai fazer para ela, tá bom? Então, deixa ela preparar as refeições, se ela consegue. E convide também ela para ir para a cozinha com você, né? Para ajudar aí no preparo, para já aprender isso, né? Então, é bem interessante isso. Outra coisa, organização do ambiente, né? Preparar a mesa do almoço, colocar a toalha, os pratos, os talheres, os copos, tá bom? Então, isso também seu filho pode ajudar. E você tá dando autonomia para ele, você tá ensinando como que ele faz, né? Até lavar a mão antes de almoçar, vai lavar as mãozinhas. Deixa eles lavarem as mãos sozinhos. Então, tá ensinando a cuidar do próprio corpo, né? Dando autonomia para isso, tá bom? E permitir que eles se sirvam. Cada um se sirva. E não você já fazer o prato de cada um. Porque assim você que tá colocando a quantidade que você acha que cada um quer comer e qual alimento que você acha que eles têm que comer. Não. Dê autonomia para cada um se servir, tá bom? E se for uma criança novinha, pergunte, olha, o que você quer? Arroz? Uma criança de 3 anos, você já pode ir colocando perguntando. Tá bom, gente? Bom, é isso. Então, a criança vai decidir o que vai comer dentre o oferecido, se vai comer e o quanto vai comer, tá bom? A gente precisa confiar, né, que com autonomia a criança ela vai se sentir mais segura e vai comer melhor com o tempo, tá? Dar autonomia é fundamental para prevenir ou até para tratar uma seletividade alimentar na criança, tá bom, gente? Bom, então é isso hoje que eu vim falar aqui para vocês sobre autonomia, que é imprescindível para uma criança comer melhor, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Eu peço que interajam comigo, mandem perguntas. Eu acho que as perguntas são muito válidas e elas me ajudam a entender o que vocês ainda não entenderam, que vocês ainda têm dúvida, em que eu posso ajudar, tá bom? Se você acha que esse conteúdo ele pode ser útil para alguma mãe, para alguma família, compartilha aqui. Me sigam nas redes sociais, tá bom? Instagram, Facebook, YouTube. Crescer bem, combinado? Então tá bom. Vejo vocês no próximo conteúdo. Um beijo e até mais.